Caião, mudando aqui um pouco, falando de religião também, tem uma notícia agora do Papa Bento XVI, daquele negócio do livro que ele escreveu com o cardeal Robert Sarah. O que você tem a dizer sobre essa questão do celibato? O que tem a ver com religião? Que é o que você está falando aí? Eu não tenho nada a dizer sobre o celibato. O que você tem a dizer sobre essa questão? Quem quiser ser celibatário, seja. Essa treta aí. Quem quiser ser celibatário, seja. Celibatário não é uma obrigação, é uma escolha. E deveria ser uma vocação quando acontecesse. Como Jesus disse, uns nascem eunucos. Outros se fazem eunucos por amor ao reino de Deus. O que não está certo é os homens serem forçados a ser eunucos. A se eunucarem. Agora, mas nem na Igreja Católica, onde o celibato dos sacerdotes é promulgado, você é obrigado, você pode não ser sacerdote, o que é uma pena. Eu acho que é uma tolice para a Igreja Católica, porque há milhões de pessoas vocacionadas para um sacerdócio humano, sincero, bacana, solidário, generoso, misericordioso. Milhares e milhares ou milhões. Gente boa, gente casada, gente que não fica com tesão em criancinha. Nem precisa ficar transando com um colega para aliviar nada, nem trocando masturbação em cela, ou em qualquer que seja o escritório ou gabinete. Essa ação castradora provoca escândalos, como a gente tem visto no curso da história humana. A história do papado, por exemplo, ou da Igreja Católica. Mas eu não estou aí para me meter em nada. Eu já ajudei alguns padres a deixarem a batina. Você já desbatinou padres, cara? Os que queriam e não tinham coragem. E viviam traindo a si mesmos. Pegando garotinhas lindas aqui e ali, vinham chorar comigo. Muitos amigos, queridos. E eu falei, cara, por que você não larga isso? O que tu tá fazendo aí? Por que você não serve a Deus livre? Casa, tenha filhos. Tinha um que já tinha mulher e filhos e ninguém sabia. E para com isso. De vez em quando atendo aqui, alguém me escreve, eu sou um padre, tenho mulher e filhos, amo a minha vocação, mas vivo essa mentira. Eu lamento muito, porque não precisaria ser assim. Isso é só uma questão econômica, não tem nada a ver com o Evangelho, nem com Jesus, nem com o ensino apostólico. É uma questão, sobretudo, de natureza econômica. Mas Caio, você não acha que esse lance da igreja manter essa história, instituir essa história do celibato por causa das terras que ela tinha, naquela época, já etc. passou em termos, você acha que já não passou isso? E os salários? Né? Mas o cara tem o salário dele, né? Mas é pouco para sustentar uma família com 4 filhos, com 3 filhos. Ele não tem um É salário. Bastante para ele, como indivíduo. Tá. Mas não é necessariamente Então bastante tem que fazer para uma reforma salarial. O que a igreja deveria fazer é uma escala. Gente que não quer ser celibatária. Então entra para um determinado nível sacerdotal dos não celibatários. E que não dão tempo integral, se sustentam, mas são sacerdotes. Entendi. Com autossustentação financeira. Tá. Outros que dizem, não, eu quero ser sacerdote e em tempo parcial. Vou cuidar, com metade do meu tempo, cuidar da paróquia. Com a outra metade eu vou trabalhar para prover meu sustento. Ou a minha mulher vai trabalhar comigo para a gente prover. A igreja não precisa cobrir tudo. E aqueles que dissessem, nós queremos ser completamente celibatários. E aí entram no regime atual. É outra relação. É outra. Agora, eu não estou aqui acusando ninguém, eu só estou dizendo que proibir o casamento é contratar tentações de todas as naturezas. Mas, Caio, vamos combinar. Os caras lá de Roma não sabem isso. O quê? Não sabem essa psicologia. Os caras sabem. Mas o dinheiro é poderoso. Aí você não me perguntou sobre a psicologia do celibato. Você me perguntou sobre o livro. A psicologia do celibato, a gente falaria meia hora aqui.
o livro é um anacronismo, porque esse senhor que você mencionou, o cardeal Robert Sarah. africano, é ultra conservador. Ok. Ele não quer mudança nenhuma na igreja, ele acha o Papa Francisco um escândalo. Tá. Então, como o Ratzinger, que é o Bento XVI, Ok. era o chefe da Santa Inquisição da Igreja Católica, Sim. foi ele que botou o Leonardo Boff em silêncio, foi o Ratzinger. Ele era um Ratzinger mesmo. Ele era, cara? Ele era, aí foi eleito Papa para fechar ainda mais. Só que no processo ele foi sendo esmagado pela pedofilia dos sacerdotes. E por todos os desgovernos da igreja, e o cara teve o bom senso de perceber que a igreja iria falir no papado dele. Sei. E aí ele amou mais a igreja do que a sua teologia. E creu que um cara como Francisco era exatamente o que o povo estava precisando. Ele podia salvar. Salvar o povo que tinha fé ainda, Tá. com esperança. Embora a maior parte da cúria fosse contrária. Então ele trabalhou, de certo modo, com muita sutileza, porque tudo que aquele cara sabia era de política vaticana. Tá. Ele foi trabalhando com toda a sutileza até que aconteceu a eleição do Francisco. E no processo eles ficaram amigos íntimos. Sim. Então o que acontece? Esse padre agora, esse cardeal atual, lança esse livro com anos de atraso. Com os artigos do Ratzinger, no tempo que ele era Ratzinger. Que ele deixou de ser. Ele já não crê em muita coisa que ele creu antes. Era de um outro momento. De um outro momento. Então, mas ele não vai desescrever o que ele escreveu. Então, o que ele fez? Para manter uma coerência com ele mesmo na história e manter fidelidade para com o Papa Francisco, ele disse para esse moço aí, quando anunciaram o lançamento do livro, ele falou: olha, eu não vou escrever a introdução e nem a conclusão desse livro como eu tinha te prometido há anos atrás. Não vou mais. Não vou impedir que você publique os artigos que eu escrevi, eles são história. Mas eu vou impedir que você lance o livro da segunda edição em diante com o meu nome, porque eu não sou coautor dessas ideias anymore. Ele renunciou a coautoria. Renunciou e fez mais. Ele pediu para retirarem o nome dele do livro de sacerdotes celibatários da Igreja Católica. Que mensagem poderosa. Pois é, isso aí, cara. Qual Isso. mensagem ele passa com essa? O que ele está com essa dizendo ação? é que agora, no final da vida dele, quando ele manda retirar o nome do livro de padres celibatários, ele está dizendo uma mensagem. Eu escrevi o que eu escrevi, mas hoje o que eu escrevo é o que eu mando retirar desse livro de compromissos. A minha ação. É isso que eu subscrevo. Eita, rapaz. Então, a gente está vendo um momento muito interessante de conversão, de consciência naquilo que é super importante dentro da Igreja Católica. Embora o Francisco sofra horrivelmente lá, porque está longe de ser o que ele queria que fosse, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo queridíssimo, meu irmão, sacerdote católico, e a gente estava falando dessas coisas que a religião vai fazendo. A gente estava falando de um pastor evangélico, e ele falou: fulano de tal, meu Deus, o que está acontecendo com ele? Aí eu contei para ele um pouquinho da história da família do cara. Do fulano. Você está entendendo? De 4 gerações anteriores ele vem nessa toada. Ele aprendeu isso, ele é uma vespa desse desígnio eclesiástico, a menos que aconteça uma catástrofe que o converta essa lagarta em borboleta. Do contrário, ele vai viver preso nesse casulo, esperneando até a morte e não vai sair disso. Então, assistir um homem que tinha os compromissos do Ratzinger, como líder da congregação da Santa Fé, que
era o correspondente à Inquisição passada, viver o que esse homem está vivendo é algo que a gente pode dizer hoje entrou salvação nessa casa. Tem uma beleza aí. Linda, né? Linda. Só não enxergam os invejosos, os maldosos e os perversos. Mas tem uma beleza linda. Uma beleza linda é uma redundância, né? Mas é lindo, é bonito. É uma beleza muito bonita. Deixa pra lá, se tá redundante. É uma boniteza muito bela. É porque a gente vai acabar agora no final. E a gente acabou acabando agora e olha, conforme o filho do Jairo, não é? Não foi o filhinho do Jairo? A filhinha do Jairo? Bye bye, planeta Terra.